Bom dia pessoal, tudo bem? E aí? Tô gravando mais um vídeo aqui para vocês. Primeiramente mostrar esse aparelho aqui. Ele é bem interessante, bem legal, tá? E o que ele faz? Ele é um equipamento alemão e ele mede a potência que o seu rádio consegue entregar para a sua antena. Então é essa potência que seu rádio está transmitindo. E aí eu vou falar um pouquinho de coisas que interferem na transmissão, tá? Então vou gravar aí mostrando essas diferenças para vocês. E a primeira que eu vou falar é das dificuldades de transmissão. Então o que a gente tem aqui de dificuldade de transmissão? A gente tem um instrumento agora que mede o quanto o seu rádio está conseguindo entregar de sinal para sua antena. Isso interfere diretamente em o quão longe você fala. Então um rádio que tem uma potência menor, que é esse, ele não vai falar tão longe quanto um rádio que tem uma potência maior, que seria o caso desse, seria o caso desse, tá? Seria o caso desse. Esse é o que tem menor potência. Mas para falar em pouca distância, que é o que normalmente o pessoal usa no voo em rampa, ele atende muito bem. E o que na prática quer dizer esse aparelho aqui, tá? Ele consegue medir quanto o teu rádio entrega para sua antena. Então, se você tem um rádio que ele tem uma potência baixa, tá? Mais baixa, isso quer dizer que ele fala uma distância menor. Então, o que eu quero abordar aqui? Os problemas que você tem para transmitir, para falar mais longe. Então, a ideia aqui é falar problemas que você tem para falar mais longe, tá? Então imagina o seguinte, um caso bem comum. Você está voando, seus amigos se falam em voo e você não consegue falar. Você até escuta, mas você não fala. Isso quer dizer o seguinte, que a potência do rádio dos teus amigos está sendo suficiente para um piloto transmitir e receber outro piloto. Mas a sua, ele não está conseguindo irradiar, não está conseguindo jogar no ar com energia suficiente para você que está aqui. Vamos dizer que você é essa antena aqui, ó. Vamos ver se ela colabora e fica em pé. Vou pegar outra. Ver se essa colabora e fica em pé. Também não fica. Mas você está aqui, nessa posição, e você tem o seu amigo A aqui, o seu amigo B aqui. A potência entre eles é suficiente para eles se falarem. Você está aqui e você não consegue falar com eles, mas você ouve. Quando isso acontece, quer dizer o seguinte, a potência que esse rádio aqui jogou no ar conseguiu trazer o sinal até aqui. Então você ouve. A potência que esse sinal conseguiu jogar no ar consegue chegar até aqui. Então você ouve e chega até aqui. E os dois se falam. A potência que você está jogando no ar, tá? Não consegue chegar a nenhum dos dois. Então você não fala, mas você recebe porque eles conseguem transmitir. Isso parece simples, mas quando a gente coloca na prática, a gente vê que tem alguns desdobramentos bem legais, que é esse o foco central desse vídeo. Então vamos lá. O primeiro dele é a potência de transmissão. Vou soltar aqui. O rádio que tem menor potência aqui é esse aqui, tá? Que é um Baofeng, um Pofung, não sei como se fala isso não. Mas ele é o menor rádio que eu tenho aqui no momento, tá? Então esse rádio, vamos dizer que ele é o rádio que está aqui. E aí você tem um rádio com uma potência maior aqui e um rádio com a potência maior aqui. Então esse com esse se fala, tá? Eles se falam porque as potências são maiores, mas esse daqui não consegue chegar lá, tá? Então essa é a primeira diferença. Pô, tava todo mundo se falando
e eu não conseguia. Ou então fulano, beltrano se falavam e o restante todo não conseguia. A gente só ouvia, tá? Então vamos dividir os problemas. Esses que se falam estão com rádios numa condição melhor, tá? A potência dele é suficiente para um chegar ao outro. Os que só ouvem estão recebendo bem, e os que nem conseguem falar e nem ouvir não estão recebendo nada. Nesse caso, que nem consegue ouvir ou falar, se todo mundo em volta com rádios iguais estão conseguindo, ele precisa checar que ele tem um problema de rádio, provavelmente de antena, tá? Bem comum. Quando você não consegue falar, você pode ter um problema de antena. Esse é um problema de antena, tá? Vou deitar aqui para não atrapalhar. Mas essa antena aqui está com problema, tá? Ela abriu o isolamento e oxidou, tá? Então essa antena está ruim. Seria o caso se esse rádio daqui estivesse voando com outras pessoas com rádios similares falando e esse aqui não fala, tá? Então, uma das causas seria essa. Outro motivo que você teria aqui, além da baixa potência do rádio e antena ruim, se você tem um obstáculo. O que é isso, um obstáculo? Imagina que você está atrás da montanha tentando falar com a rampa. Você vai perceber que você não fala. Porque a montanha está no meio do caminho. Isso se chama visada direta. Você não tem uma vista direta para o ponto que você quer falar, tá? Isso diminui muito o alcance. Muito mesmo. Então você está atrás de uma árvore. Você está dentro da área de piloto com uma parede na frente. Tudo isso são condições que atrapalham a propagação do sinal. Outro exemplo, todo mundo já ouviu falar que alguém estava voando e estava conseguindo falar com uma outra rampa a 30, 50 quilômetros de distância e que não era normal isso acontecer. Você tem a condição meteorológica que consegue ajudar ou atrapalhar o alcance do rádio, né? Isso já seria para uma transmissão bem mais longa, né? Aqueles dias que você consegue falar muito longe, é que a condição meteorológica está perfeita para falar. Você tem uma condição meteorológica muito boa, nublado é ruim, tá? Então quanto mais nublado, pior. Você está alto, então você não tem obstáculo, e você tem a visada direta, não tem nada entre o transmissor, entre você e o receptor, onde você está falando. Tá bom? Então esse é o motivo disso acontecer. Quando você quer falar muito longe e não consegue, tá? Mas você ainda está dentro da área de alcance, então imagina que você recebe um pouco, a transmissão some, daqui a pouco você recebe de novo, ou você fala, a pessoa te escuta, daqui a pouco ela não te ouve mais. Você tem o que a gente chama de polarização do sinal. Então você tem sinal transmitido. A gente simplifica como horizontal e vertical, né? Então a posição da tua antena ela vai interferir diretamente também quando você está bem longe. Então você está lá tentando falar com o resgate e não consegue. Aí você está tentando em solo chamar alguém que está voando e não consegue. Uma dica bem bacana quando você está nessa situação, você está naquele limiar de recebe e não recebe mais, é botar a antena na mesma polarização, na mesma direção de quem você quer se comunicar. Então imagina o seguinte, você está voando bem alto e quer falar com o resgate no solo, tá? Então você está voando com a antena no ombro, por exemplo, e a sua antena está assim. O seu resgate ele está em solo, tá? Então vamos dizer que ele também esteja com a antena assim. Só que na verdade eu vou deitar só para facilitar. Então só que na verdade as antenas estariam assim, ó. Então a área que você estaria irradiando o sinal é irradiado ao redor da antena, tá? Não é igual um tiro. Então ele é irradiado ao redor da antena. Então se você está transmitindo assim, e o teu resgate lá no solo, a 2 km no solo, você está bem alto, está recebendo assim também,
Então repara o seguinte, se é irradiado assim e não assim, você quase não está mandando sinal de verdade para ele. Então uma dica é o seguinte, você está voando, quer falar com resgate de solo e não está conseguindo, deita a antena. Olha o que vai acontecer, você agora está voando com a antena no porta-instrumento, transmitindo para baixo. Mesmo o seu resgate estando nessa posição, ele nunca vai estar assim, né? Ele vai estar assim, a antena vai sacudir, igual está sacudindo aqui. Então ele passa a receber melhor. Se o seu resgate botar a antena deitada, é melhor ainda, tá? Então a dica é botar a antena de forma que o sinal que é irradiado em volta da antena receba o mais livremente ou alinhado com a antena de solo. Então vamos para a prática. Primeiro eu já até falei, né? Você está voando alto tentando falar com o resgate está em solo, então ele estaria abaixo de você, tá? Eu não vou colocar para cima que a câmera está deitada. Então, primeira coisa, em vez de estar um em cima do outro assim, ó, tá? Olha a visão que você tem. Você teria a mesma visão aqui do sinal, ó. Você quase não vê as antenas. Então é colocar de forma que elas se vejam. Então, antena deitada voando e o resgate, se possível, com a antena deitada também, ou no painel, tá? Ou até envergada, nessa situação seria melhor, tá? Você pousou em cima de um morro, na furada, tá tentando falar com o pessoal voando, pedindo para fazer point. Esse é bem legal, pessoal, fazer point. Vou explicar e vou abrir uma brecha com esse assunto fora da questão da antena. Então você pousou lá no alto do morro. Você foi lá e pousou lá no chupa-cabra. Tá? Quem é sabe. Tá bom? Então você tá pousado lá na roubada, tentando falar com um colega seu que tá voando. Você tá vendo ele, mas não consegue falar. Isso pode ser porque você tá no limite de onde a tua frequência alcança, então entra um pouquinho de sinal, você escuta um pouquinho, de repente some, falha muito, tá? E aí o que você pode fazer? Troca a direção da tua antena. Vamos dizer que teu amigo está com a antena no porta-instrumento, ela está assim. Então lembra que eu falei, ó, você irradia com círculos nessa direção e a antena do teu amigo está esperando círculos nessa direção. Então o que você faz? Você não consegue falar com ele, pega na mão o seu rádio e vira de lado, tá? Pode virar aqui em diagonal, então 0, 45, 90, 135, tá bom? Então vai mudando esse ângulo aqui e vê se você consegue falar com ele. Beleza? Então essa é outra dica muito importante. Acabei esbarrando num assunto aqui que não era o foco, mas vamos falar dele, tá? Fazer ponte com o rádio voando. O que é isso? Eu falei do exemplo desses dois rádios falando aqui e esse daqui não falando, né? Então imagina o seguinte, que esse rádio está mais próximo desse cara aqui. Onde acontece isso? Mesma coisa, você pousou na roubada perto da rampa, mas você não consegue falar com o resgate. Ou você não consegue falar com a pessoa que você quer, mas você tem outro piloto voando perto de você. E aí você tem um obstáculo na sua frente aqui, ó. Você pousou dentro de um vale, você tem um morro na frente para cá, então aqui você não fala, mas você tem um piloto voando aqui que você fala. O que você faz? Isso é bem legal, dá até para montar alguma estratégia de como usar isso, padronizar, né? Mas eu costumo fazer o seguinte, imagina que eu estou aqui na roubada, eu falo com esse, preciso falar com esse aqui e não consigo. Você chama no rádio e fala, alguém voando na escuta? Aí se identifica, né? Limoeiro chamando. Aí vai falar, opa, te ouço, pode falar. Amigo, pô, faz uma ponte para mim. Repete aí no rádio você que tá voando para tentar falar com fulano, com o resgate. Fala que eu tô pousado
no chupacabra. Avisa que eu pousei no chupacabra, que eu preciso de resgate. Então, esse cara aqui que tá voando, ele tem visada direta, ele consegue transmitir para esse cara aqui. Embora você tenha um morro na frente, ou esteja muito distante, ou esteja com rádio de baixa potência, tá? E não consiga. Então, isso é uma dica bem legal. Isso você vê muito usando, o pessoal pedindo quando você tem algum incidente. Pessoal, alguém consegue ver fulano na mata? Arborizou. Tá? Alguém que está voando consegue falar com o piloto? Isso é fazer ponte na prática. Tá bom? Então essa dica é muito boa. É bem bacana. Ok? Então falamos da orientação, de como você está falando. Falamos da visada direta. Falamos de fazer ponte. Mas não falamos ainda de potência, né? Esses rádios, esses transmissores, ele tem uma função. Vou ligar esse aqui. Esse rádio foi emprestado por um colega chamado Anso. Pô, obrigadão, cara. Eu não tinha esse modelo. Esses rádios não são meus, tá, pessoal? Eu não sou rico, não. Então, me emprestou esse daqui para eu fazer o teste. Esse rádio aqui é do Weverton, que me emprestou também. Então, bem bacana, tá? O pessoal colaborou aí, eu avisei que queria testar e consegui alguns dos modelos que mais usamos aqui. Então, você tem uma opção aqui, que é essa daqui, ó. Menu. Squelch, tá? Esse daqui é para recepção. Você diz o quão fraco o seu rádio recebe. Eu gosto de usar em 3, tá? Para Baofeng. Então, eu acho que ele vem de fábrica 5. Não adianta botar 1, 0, muito baixo, porque começa o rádio a disparar e ouvir só ruído, tá? Em 3 é um nível bem legal. Então esse é o quão baixo é o sinal que seu rádio aceita para ele abrir o som, para ele dizer que está ouvindo, ele transmitir aqui no alto-falante o que está sendo recebido. Você coloca em 1, ele traz chiado, você não consegue ouvir chiado, então não adianta você receber, tá? Menu. E para quem transmite, você tem só um segundo. Tem muito menu, né? Se tivesse vindo pelo outro lado. Lady Murphy, né? Você sempre vai pelo pior caminho. Então você tem TX. Power confirm. Eu apertei aqui para ele vai sair automático, mas ele já vai voltar direto aqui. Então TXP é potência de transmissão, tá? Reparou que ela está em high? Então vamos usar o aparelho agora e ver a diferença. Vou botar primeiro em high, tá? E vou transmitir. Olha que bacana. Então aqui é o 5, não sei se dá para ver no vídeo. 5. E cada tracinho da parte de cima é 1 watt. Então olha lá, ó. Esse rádio está dando quase 2 watts. É isso, quase 3 watts, desculpa. E repara também, quando a gente fala pro pessoal, não fica com a mão no PTT falando 5 minutos direto. Isso faz esquentar o transmissor, né? E esses rádios, eles não são feitos para você falar o tempo todo. Você tem que dar uma pausa para ele pegar um fôlego, senão ele queima, tá?